A paz do Senhor, amados, mais uma vez eu estou aqui para trazer uma mensagem direto do coração de Deus para os nossos corações. E a mensagem de hoje se encontra em Gênesis capítulo 22, versículo 20, que diz assim: Protegido por Deus, o menino cresceu, e Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. Amém? Nós sabemos muito bem que Abraão, ele foi considerado o pai da fé, porque ele precisou aguardar muito tempo ali para cumprimento da sua promessa. E quando ele finalmente tinha alcançado, Sara gerou Isaac e ele se viu precisando entregar em sacrifício o filho que ele mais amava. E tudo isso aconteceu com o propósito de testar a fé de Abraão, de provar o coração de Abraão se o coração estava inteiramente ali na promessa ou se tinha sido roubado o lugar de Deus no seu coração pela promessa, o que pode acontecer. Mas nós sabemos muito bem que Abraão provou sua fidelidade, ele realmente se colocou em uma posição de entregar tudo para Deus. E essa história é muito conhecida, gente. Antes mesmo do nascimento de Isaac, nós sabemos que Sara pediu que Agar se deitasse com seu marido Abraão, e ali eles tiveram um filho. Abraão teve realmente um filho, que foi Ismael. E muitos acreditam, gente, que Ismael era um filho fora ali da vontade. Talvez realmente fosse um filho fora da vontade plena de Deus, mas foi um filho dentro da permissão de Deus. A gente tem uma tendência de pensar que os nossos erros, as nossas precipitações e alguns caminhos que tomamos na vida que não estão totalmente ali de acordo com a vontade de Deus, não são calculados por Deus. Só que, na verdade, Deus, antes mesmo da criação do mundo, já conta com os nossos erros, já conta com as nossas inconstâncias, com as nossas fragilidades. E Ele já programa, Ele já planeja um caminho que vai nos direcionar para um propósito. E foi justamente isso que aconteceu com o filho de Abraão, Ismael, gente. Então, Ismael, de certa forma, foi calculado por Deus. E ele também foi amado e protegido por Deus, como conta aqui o versículo que a gente acabou de ler. E quando eu penso em Ismael, eu olho para um menino que realmente ali foi um consolo para toda a família. Um consolo porque era uma família que estava inconsolável, que queria gerar, que queria ver frutos, que queria ter uma criança dentro de casa, que queria ver ser realmente alvo dessa conquista que para eles era um sonho. E quando Ismael nasceu, ele se tornou aquele menino muito amado, ele tinha toda a atenção da família, e mesmo sendo filho de uma escrava com Abraão, ele se tornou uma pessoa amada, tanto por Deus quanto por toda a família. Então, durante muito tempo, ele teve toda essa atenção. Mas, em um certo momento, quando Sara e Abraão finalmente se veem no tempo de cumprimento da promessa, o que acontece? Acontece que Ismael se vê em uma situação de rejeição, abandono, podemos dizer assim. Isso, na verdade, gente, acontece com todo o escolhido de Deus, tá? Então, todo escolhido de Deus, independente de qual seja o cenário, de qual seja a condição de ser planejado, de não ser planejado pelos homens da terra, nós vemos isso muito presente em todos os escolhidos. Todos eles precisam passar por esse processo. Só que, em um certo momento, ali quando Sara faz uma festa para o seu filho Isaac, Ismael, brincando com Isaac, de repente eles estão em um conflito um com o outro. Então Ismael se vê em uma situação de ciúmes, porque ele já não tinha toda a atenção da família. Isso pode acontecer também. Isso não fala, gente, de um caráter, porque realmente ali eu não acredito, ele deveria ser uma criança ainda, ele era um menino, como a palavra mesmo fala, né? Então, isso é muito comum acontecer em uma criança. A gente não pode avaliar e dizer que Ismael não tinha um caráter. Eu não posso dizer isso em nenhum momento, porque se você se vê em uma situação de atenção e de repente você já não é mais alvo de toda essa atenção, você vai sentir.
você vai sentir ali ciúmes, você vai se sentir talvez um pouco mais rejeitado. Só que nós vemos ali uma reação de Ismael, que é confrontar, que é zombar de Isaac, o filho da promessa. E a gente percebe que isso poderia comprometer ali, né? Em algum momento, Deus tomou uma atitude drástica, porque isso poderia comprometer a personalidade do filho ali, do descendente, do segundo patriarca, Isaac. Então, nós vemos uma situação muito difícil, que é Sara se rebelando, Sara querendo expulsar Agar, o filho, e Deus assinando embaixo. Gente, Abraão, ele se sente o coração pesado, e quando eu vejo isso, eu realmente sinto por ela, eu sinto por Agar e Ismael, porque eu imagino você se doar, né, de certa forma, você se entregar por um sonho de uma família, entregar o seu ventre, entregar a sua vida, por mais que ela não estivesse preparada. Realmente, nós vemos na história dela que ela não tinha um caráter moldado para ser ali de fato alguém que levaria um filho, né, de uma pessoa que era um príncipe, né, que era realmente um patriarca, que seria ali um homem de extrema influência, e até hoje ele é. Nós vimos nisso, nós vimos que Agar não tinha essa estrutura interna para lidar com essa grande promessa. Então, o que aconteceu? Aconteceu que precisou ser moldada uma estrutura. E aí que tá, aí que Deus fala com a gente, que às vezes as coisas podem acontecer depois da promessa. Às vezes a estrutura vai ter que acontecer durante o processo, porque é um recalcular da rota. Nós sabemos muito bem que Ismael é um filho permitido por Deus de Abraão, mas que não foi a plena vontade, né? Então, houve ali todo um processo difícil, um processo de sofrimento. Realmente, Abraão precisou lidar com esse sofrimento de ter que abandonar o seu filho. Deus permitiu que a vontade de Sara fosse feita, embora fosse ela mesma que estivesse autorizado, um plano que veio da mente dela. E tudo isso aconteceu de fato porque iria comprometer aquela promessa, mas também havia uma promessa para Ismael. Só que ele iria precisar passar por um processo difícil. E eu penso, gente, que o sentimento dessa criança que precisou se ver sem o seu pai, eu vejo que em algum momento Ismael também sentiu, teve um afeto por Sara. Porque, com certeza, Sara, ela projetou em Ismael todo o sonho de ser mãe. Então, em algum momento, Sara cuidava daquele menino como fosse seu próprio filho. E aí, de repente, ela vê um baque desses. Ele vê, na verdade, como se fosse aquela mulher que amava, que tinha os olhos brilhando, né, quando via ele brincando, quando estava ali, antes do cumprimento da promessa. E ele deve se sentir usado. Ele deve se sentir completamente em um colapso emocional, porque agora ele não tem mais esse amor. Ele se vê em uma completa rejeição, em um completo abandono de seu pai e de uma mulher que ele poderia talvez ali ter visto até como mãe, né? Então, eu imagino em Ismael uma profunda tristeza, mesmo ele sendo menino. Eu sinto essa tristeza dele nesse momento. E, sinceramente, eu gostaria de abraçar você, que talvez se veja ou tenha se visto em algum momento como Ismael. Abandonado pela família, abandonado por todos, mas nunca por Deus. Porque Deus protegia aquele menino mesmo no deserto, mesmo abandonado. Opa, mas foi mesmo Deus que me fez passar por todo esse sofrimento. Ele poderia ter evitado tudo isso. Mas esse mesmo Deus tinha um propósito tão grande para Ismael, como ele tem para você. E seria impossível cumprir esse propósito sem que houvesse um grande sentimento, uma grande ferida aberta. Como nós sabemos que Deus abre feridas profundas, mas Ele mesmo cria, Ele mesmo cura, Ele mesmo cuida dessas feridas e cura essas feridas. Então, como Ele fez com o seu próprio Filho, Jesus Cristo, Ele decidiu moer o seu próprio Filho, Jesus. Por amor de nós também, muitas vezes precisamos ser feridos profundamente para que houvesse ali alguém que sentisse a dor do próximo, daquele outro também
que precisa ver o amor de Deus. Então, a sua ferida tem um propósito. A ferida de Ismael tinha um propósito, porque ele seria um atirador de flechas. Ele precisava ter esse sentimento, ele precisava se sentir rejeitado, abandonado, para acolher pessoas para um propósito específico. E assim Deus fala com você. Tem uma razão para todo esse sofrimento, para toda uma história de feridas, para uma condição de abandono. Talvez você que esteja me vendo agora, me escutando, não tenha entendido até o momento presente o porquê que tudo isso aconteceu. Talvez você tenha pensado que foi apenas um sentimento em vão, uma ferida em vão, você não vê muito o propósito de ter acontecido tudo isso, de Deus ter permitido tudo isso na sua vida. Mas hoje eu tenho a convicção que Deus me traz, de que houve um propósito, há um propósito. Se você permitir que Ele trabalhe tudo isso que você sentiu e que Ele consiga, através de você, tratar outras pessoas que passaram pela mesma dor que você. Ismael, em algum momento, ele se viu sendo amado e houve um rombo, houve ali um rompimento total. E você imagina, gente, uma pessoa que tinha todo o amor da família, de repente ele é expulso. Imagina o psicológico dessa criança, ele se vê sozinho. Como a palavra fala, a mãe, Agar, se via numa condição de ver o seu filho morrendo e ela não era incapaz de enxergar isso. E eu penso, talvez você possa ser como Agar também, uma mulher abandonada, uma mulher que perdeu tudo e que se viu em uma situação de completa escassez, a ponto de ver tudo morrer na sua vida. Mas Deus trouxe o livramento para o grande propósito, e é isso que Deus vai fazer com você hoje. A partir de hoje, acredite, através dessa palavra, eu quero que venha desse um renovo sobre a sua vida, um bálsamo de cura nessas feridas que às vezes você se encontra até em um estado de inconsolo, você não consegue, a alma está tão aflita, você não consegue se consolar, mas o Espírito Santo está indo agora, através desse vídeo, te consolar, para que você entenda que existe um propósito para tudo isso que você está passando, por mais difícil que seja. Não foi o plano original de Deus, mas Deus pega aqueles pequeninos, que ninguém dá nada, aqueles feridos, os doentes, aqueles que muitas das vezes estão presos em pecado, para transformar e fazer com que eles se assentem em mesas e se tornem príncipes. E é isso que Deus quer fazer de você. Ele quer fazer de você um flecheiro, assim como Ele fez com Ismael, porque Ismael também também seria patriarca de uma grande nação. Nós sabemos de toda a história, desse povo árabe, que ele se colocaria aí contra Israel, mas tinha um propósito, tem um propósito, o plano de Deus. Nós sabemos que, através dessa nação, os árabes, dessa nação viria aí um grupo terrorista muito grande. Por que isso tudo acontece? Por quê? Porque em algum momento também Ismael pode ter permitido ser um atirador de flechas e ter permitido que essa dor fale mais alto. E aquilo que ele estava atirando poderia ser para o quê? Para um propósito cheio de ressentimento, um propósito corrompido. Mas o que eu posso te falar agora? Se torne não atirador de flechas, mas a flecha nas mãos do valente. Então, nós entendemos o que o abandono, a ruptura pode tornar, o que isso, como consequência, pode fazer em nós. Pode fazer com que nós sejamos atiradores de flechas e essas flechas sejam envenenadas com ódio, com ressentimento, com amargura. Mas o que Deus fala para você hoje, antes de você ser um atirador de flechas, se permita ser uma flecha na mão do valente. Se permita ser conduzido para um alvo em longo alcance, que é o que Deus quer fazer na sua vida. Porque quando nós somos atiradores de flechas, essas flechas podem ser contaminadas pela nossa fragilidade, mas quando a gente se permite ser aquele que é atirado, aquele que vai para o alvo que Deus está direcionando, nós sabemos que estamos no caminho certo. Nós temos a convicção, a certeza que é Deus que está fazendo, amém? Eu quero que essa mensagem fique para o seu coração e ficamos aqui até o nosso próximo vídeo.